Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do videocast da revista Comunique, que fala sobre empreendedorismo e inovação. Hoje nós conversamos com César Rissetti, ele que é diretor técnico do Sebrae Paraná. Obrigado, César, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço aí estar com vocês, né? Parabéns aí pelo podcast, pela revista, né? Comunicação é fundamental, ainda mais das ações que a gente sabe que impacta a sociedade. Rissetti, o Sebrae é a instituição que apoia a micro e pequena empresa e está em todo o Brasil. No Paraná não é diferente. Em todos os cantos do estado tem ações do Sebrae, seja por meio dos parceiros, dos consultores ou dos próprios escritórios. Como que é essa organização, essa divisão das regiões do Sebrae Paraná? A gente percebe, primeiro, o estado é um estado pujante, do ponto de vista econômico, associativo. Então a gente percebe o quanto que isso tem impactado a economia do Paraná. Tanto que hoje a gente aí está entre as maiores economias do país, é aqui o Paraná. E o empreendedor tem contribuído bastante para esse processo, né? Só no Paraná a gente tem aí em torno de 1.700.000 micro e pequenas empresas que estão em todos os estados do Paraná. E a gente tem que estar cada vez mais próximo ao empreendedor. Então o Sebrae ele é o serviço que tem que apoiar as empresas, principalmente aquelas que, ao abrir o negócio, têm a condição de sobreviver e se sustentar no mercado. E cada vez mais o mercado é mais exigente com as empresas, cada vez mais o consumidor é exigente com a empresa, cada vez mais a gente vê um processo maior de concorrência no mercado. E a empresa tem que se preparar. Por isso é importante buscar o apoio. Antes mesmo de pensar em empreender, a hora que você está naquele estágio de ter alguma ideia, procure o Sebrae, né? A gente está cada vez mais próximo. Devemos fechar aí o ano que vem com 39 escritórios no estado do Paraná. Além dos escritórios próprios, a gente tem mais de 360 salas de apoio ao empreendedor em todo o estado do Paraná. E temos 85 pontos de atendimento com as associações comerciais e entidades empresariais. Então estamos em todos os municípios presencialmente, além de ter o apoio, né, à distância, site e outros dispositivos que você pode acessar o Sebrae. Então procure, né, ao empreender, procure, porque isso é fundamental. Abrir um negócio pode ser fácil, manter o negócio que é o mais difícil. Portanto, se profissionalize cada vez mais. E o Sebrae ele faz parte de um sistema, né? Um sistema S conhecido. Qual que é a participação dele nesse sistema? Como que é dividido? É importante todo o sistema S aqui no Paraná. Inclusive, existe a reunião do sistema S no Paraná. Em outros estados isso não necessariamente acontece. E é o momento da gente perceber o papel de cada um no processo de desenvolvimento de oportunidades para o empreendedor. O Sebrae ele foca na micro e pequena empresa, independente do seu setor de atuação. A gente trabalha com o empreendedor, com a sua capacidade de gerar a empresa e manter a sua empresa, focado em micro e pequeno porte. O sistema S, seja do comércio, indústria, transporte, serviço, área rural, eles têm o foco em determinados setores de atividade e eles tem uma condição de tanto no processo de qualificação dos colaboradores desta empresa. Então, quanto o Sebrae atua com o empreendedor, o sistema S, seja o Senai, Senac, o Senar, o Senat, ele atua junto ao setor para qualificar a mão de obra. E também atua muito na parte de ação social junto aos empreendedores daquele segmento de atividade. Então é um conjunto de instituições, ao todo são 9 instituições, incluindo o mais recente que é o cooperativismo, o Sescope, em que a gente atua de forma cada vez mais integrada, cada um com uma função. Nós muito mais na parte do empreendedor e o sistema S ligado ao comércio, indústria, cooperativismo, agro, né, formando mão de obra e qualificando as lideranças desses setores. E o legal é que trabalha conectado, né? Não tem uma instituição que é concorrente da outra, né? Nós somos complementares, né? É complementar, então não é ações concorrentes, são ações complementares. É importante no município perceber como que está a atuação de cada um deles para fomentar naquele município, naquele território.
né? Então esse processo de diálogo, de construção, isso é feito no estado do Paraná, nas regionais, para que de fato a gente cada vez mais consiga complementar a nossa atuação, para que no final quem ganhe é a sociedade, a partir de termos empreendedores, produtores cada vez mais fortes e sustentáveis no estado do Paraná. Você falou, né, da divisão em regiões, né, em escritórios regionais, e são diversos os programas, os serviços que o Sebrae tem, mas ele leva em consideração muito a característica de cada região. É por isso que existem as regiões em territórios. Como que funciona? A gente percebe na prática que o empreendedor ele tem condições diferentes aonde ele está. Então, e até a própria cultura, os negócios, eles têm as diferenças conforme os territórios. Nós no Paraná dividimos o estado em 24 territórios. Então nós temos uma divisão que tem 24 territórios e as unidades regionais, que são unidades administrativas, fazem o planejamento a partir da leitura desse território. Então a gente olha as condições do empreendedor. Quais são os setores principais daquele território? Podemos ter no território mais forte o turismo, em outro território o agro, a indústria, o comércio. Então são diferentes. A gente analisa quais são esses setores mais que tem uma condição diferenciada naquele território. Analisamos as empresas, a parte do empreendedor, vemos as condições que cada um opera e faz o planejamento qualificado, conforme a realidade do território. O Paraná é um estado extremamente pujante, com características muito peculiares. Nós temos em poucos quilômetros, né, diferenças significativas. Se você pega, por exemplo, a região metropolitana de Curitiba, ela é muito diferente a realidade do Vale do Ribeira, que fica a 40 quilômetros da região metropolitana, assim como é muito diferente do litoral do estado, que fica a 80 quilômetros. Aqui na região central, a gente tem as diferenças que passa 40, 50 quilômetros, você já enxerga, seja no setor urbano, seja no setor rural. Então, respeitar as particularidades territoriais faz com que a gente seja mais assertivo na oferta do serviço, na colocação do Sebrae, impulsionando aquele território. E vai além, né, de um planejamento do Sebrae, né? Tem uma participação do setor produtivo por meio dos comitês territoriais, né? Sim, a gente tem uma premissa de trabalho que é a premissa de atuar de forma colaborativa, não isoladamente. E cada vez mais a gente tem que enxergar que é no conjunto e na força das instituições, dos empreendedores, que a gente vai fazer a diferença. Então não tem por que fazer um planejamento isolado. Nosso próprio conselho, né, o Sebrae, ele é formado, né, no seu conselho superior, o conselho deliberativo, por 13 instituições. Né, as federações empresariais, governo do estado, sistema financeiro, próprio Sebrae Nacional. Então nós temos na nossa Constituição as próprias federações empresariais e governo. Então nós fazemos um planejamento olhando e verificando o que a gente pode fazer em conjunto. Quando a gente desce na regional e nos territórios, é o mesmo procedimento. Então, como que a gente atua junto com a associação comercial, junto com o sindicato patronal, junto com as cooperativas, o sistema financeiro, junto com as instituições de ensino, de qualificação, de formação, junto com o poder público. Então é um planejamento que leva em conta a força das instituições do local e cada um tem uma parte da contribuição para fazer uma mudança. Então, quando nós fazemos nosso planejamento, já se coloca a parceria como primeiro plano. Então, a gente acredita muito na parceria e é fundamental para que a gente, de fato, faça com o nosso esforço, recursos que a gente tem, cause mais impacto transformador na sociedade. Um dos programas mais importantes do Sebrae em parceria com os municípios são as salas do empreendedor. Qual que é o impacto já constatado pela instituição, pelo Sebrae, desse trabalho em parceria com os municípios de apoio principalmente aos MEIs? A gente acompanha isso. O Cidade Empreendedora é um programa que foi criado pelo Sebrae Paraná, depois nacionalizado em 2009. Então já faz um tempo que a gente opera com Cidade Empreendedora e a gente já vê benefícios reais para o empreendedor.
Nós vemos que o volume de compras que antes, há 10 anos atrás, 25% do que era comprado pelas prefeituras do Paraná eram comprado de micro e pequenas empresas. Hoje chega a 45% do que é comprado pelas prefeituras é de micro e pequena empresa. Nós estamos falando aqui de um mercado de 10 bilhões de reais. Então, a cada 10% a gente fala aí de 1 bilhão de reais a mais. Se a gente cresceu 20%, nós estamos falando de que mais de 2 bilhões de reais foram adquiridos por micro e pequenas empresas. Então, esse é um dos impactos. Na parte de simplificação, infelizmente, a gente tinha estatísticas em que o empreendedor demorava mais de 4.500 horas para abrir uma empresa. Então, eram meses para abrir uma empresa. E se eu vou abrir uma empresa e demoro meses para abrir a empresa, eu tenho muita dificuldade. Então, imagina um empreendedor que faz a locação de um ponto comercial, né? Faz o investimento no imobilizado, faz o investimento em estoque, e daí a sua licença só sai daqui a 4 meses. Então, você soma o salário, aluguel, custo de manter estoque durante 4 meses. Daqui a 4 meses, essa empresa nem é mais viável. Ela nem abriu e já está fechando. Hoje, a gente tem uma média de menos de 9 horas para abrir uma empresa. Tem municípios que hoje abrem menos de 2 horas uma empresa. Então, de 4, 5 meses, hoje em menos de um dia, você já tem as suas licenças para operar. Isso faz toda a diferença. E assim a gente pode dizer da agenda de inovação. Há 10, 15 anos atrás, inovação era algo assim muito pouco comentado, muito poucos municípios, estruturas de apoio se tinha para o empresário inovar. Hoje é totalmente diferente. Os próprios habitats de inovação no Paraná, hoje a gente tem mais de 500 habitats de inovação em todo o estado do Paraná. Recursos para inovação aumentaram significativamente, sejam nos municípios, que ainda é um espaço para crescer, a gente percebe isso, mas está na agenda. Então, a agenda do empreendedorismo, que era uma agenda que não estava necessariamente dentre as ações prioritárias do município, hoje você percebe que a agenda do empreendedorismo faz parte do município. Isso é um avanço que a gente percebe a partir dessas ações conjuntas que o Sebrae tem junto aos municípios, junto às entidades empresariais, junto aos empreendedores, as lideranças daquele município. E é uma questão, né? Você investir no setor empresarial acaba gerando mais imposto, e gerando mais imposto tem mais dinheiro para retornar nos serviços públicos, né? Sem recurso não se faz nada. Existe uma questão, olha, o que vem primeiro, né? Econômico, ambiental, social. Muitas pessoas discutem isso. Que a gente percebe assim, na prática, a pessoa que tem uma condição diferenciada de renda, de rendimento, ela tem uma condição diferenciada de acesso a vários serviços, seja de saúde, de educação, de questões que vão impactar a sua qualidade de vida. No município é a mesma coisa. O município que tem mais recurso consegue investir em estrada, investir em uma pavimentação, em uma iluminação adequada, em uma oferta diferenciada de ensino, de condições de saúde naquele município, de preservação ambiental, porque existem recursos. À medida em que mais empresas estão produzindo e mais pessoas estão consumindo naquele município, maior é a renda daquele município. E a gente tem que ter atenção aos impactos que a reforma tributária vai causar ao longo do tempo na nossa sociedade. Cada vez mais, o município que não tem consumo, que não tem pessoas que têm emprego, que tem um nível de empreendedor, que consome naquele município, vai perder a arrecadação. Então, se nós não fomentarmos o comércio, a prestação de serviços, a parte de indústria, da produção rural, da agregação de valor dos nossos produtores, nós vamos ter menos renda na nossa sociedade, e tendo menos renda, vai ter menos consumo e menos tributo. Então, a gente tem que nos preocupar com a qualidade do empreendedor na nossa cidade. Risete, as salas do empreendedor fez crescer o número de CNPJs ativos? Como que o Sebrae identifica a importância desse trabalho na evolução dos números? Cada vez mais a gente percebe uma formalização maior da sociedade, que é muito positivo. Antes da entrada do microempreendedor individual,
nós tínhamos no Paraná em torno de 200 a 250 mil CNPJs, ou seja, 250 mil empresas formalizadas pelo cadastro de pessoa jurídica. Hoje a gente já passa de 1.700.000, né, em pouco mais de 12, 13 anos. Então houve um aumento expressivo, não só de MEI como micro e pequena empresa, que é um processo de formalizar a pessoa, ter a pessoa nos cadastros, conseguir o apoio. A sala do empreendedor passa a ser fundamental nesse processo, porque ela reconhece o empreendedor, o cidadão que está empreendendo e começa a oferecer serviços para ele se qualificar, né, para que ele tenha mais, de fato, robustez, para que ele formalize os seus negócios, para que ele se profissionalize, tenha mais condições de crescer. O desafio nosso é fazer com que cada vez mais as empresas sejam longevas e cresçam, né? Fazer a robustez, né, do nosso chamado tecido empresarial. O passo está aí, só de MEI a gente tem quase 900 mil microempreendedores individuais no estado do Paraná. É um pouco mais de 15 milhões no Brasil como um todo. Então é uma massa de pessoas que estão empreendendo, que tem renda para consumir, para prestar um serviço de qualidade e ter um processo diferenciado nas nossas cidades. E está em todos os municípios, 399 municípios nós temos empreendedores. E quando esse MEI consegue crescer com esse apoio da Sala do Empreendedor do Sebrae, ele conta, né, com os pontos de atendimento em parceria com as associações comerciais, que já é um degrau a mais no empreendedorismo, né? A gente percebe assim a força do associativismo. Muitos colocam, né, isso é uma frase que já é cunhada, assim, o problema não é o porte da empresa. Essa é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, uma grande ou média empresa. O problema de uma empresa menor é ela estar isolada, ou seja, ela está sozinha, sem perceber a força do conjunto. Então, as entidades empresariais, as associações comerciais têm um papel fundamental de fazer com que o empreendedor, né, perceba que estar numa associação a deixa mais forte, mais robusta. Então, à medida em que eu cresço, à medida que eu me associo, eu consigo crescer. Então, os pontos de atendimento são fundamentais, né? Os núcleos setoriais, que é um instrumento poderoso que as associações comerciais têm, de fazer a troca de experiência entre empresários de um setor ou de um território. Nós temos núcleos territoriais em algumas associações. O território de um bairro, né, uma rua, em que os empresários se associam e fazem ações em conjunta, né? Sejam datas festivas, seja alguma mobilização que elas precisam para melhorar a qualidade ali de quem está consumindo no seu empreendimento. Muito se fala em inovação e o Sebrae está ligado a esse processo, seja no apoio às empresas do agronegócio, da indústria, do comércio, serviço, do turismo. Como que o Sebrae vê e qual que é a relação de apoio às empresas quando se fala em inovação? O Sebrae ele tem uma atuação tanto diretamente na empresa. Então, a gente leva instrumentos de apoio e inovação para a empresa. Um dos instrumentos que a gente tem é o que a gente chama de apoio à consultoria e instrumento tecnológico pelo Sebrae Tech. Então, é atuar diretamente na empresa. Seja ajudar ela num projeto de investimento ligado à inovação, né, fazer com que a empresa pense em como inovar. Nós temos, né, o nosso agente local de inovação, já, que também é outro instrumento que o Sebrae Paraná criou na época com a Fundação Araucária, hoje está no Brasil inteiro. Então eles ajudam o empresário diretamente atuando na empresa, independente do setor dela, empresa do agro, indústria, comércio, serviço, transporte, logística, serviço, ajuda ele a entender como a inovação pode melhorar a capacidade dele se colocar no mercado. Então essa é uma parte da nossa atuação, junto ao empresário para ele inovar. E outra parte da nossa atuação é junto ao apoio que o empresário pode ter para conseguir inovar. E a gente sabe que cada vez mais a inovação demanda um conjunto de atores e instrumentos. Então a gente tem uma ação junto aos chamados habitats de inovação, parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, ambientes de inovação. Ajudamos esses ambientes a se preparar para apoiar as micro e pequenas empresas, né? Junto a startups ou empresas de base tecnológica. Também temos um apoio muito forte das startups. O Paraná
ele tem mais de 2.000 startups no estado, é um estado que tem crescido bastante no cenário nacional. A gente teve recentemente, né, no Brasil, o Capital Empreendedor, que é quando a gente faz a conexão de uma startup com um investidor, com alguém que vai apoiar a sua ideia e colocar isso, né, para virar algo viável comercialmente. Nesse Capital Empreendedor, das 10 startups, né, do chamado as melhores startups desse programa do Brasil, 6 é do Paraná. Agora em dezembro a gente tem a divulgação, né, das 10 melhores. A nossa Paraná está entre as 6. Então há um movimento importante de startup, onde a gente atua junto às startups e junto aos ambientes que podem ajudar aquele empreendedor a tirar a sua ideia inovadora e conseguir colocar isso de fato em prática. A gente acredita muito que a inovação é fundamental e cada vez mais a gente percebe que se conectar e trazer a inovação para dentro do negócio não é uma parte do negócio que tem que inovar. O negócio tem que ser inovador, o próprio modelo de negócio é inovador. Então isso tem feito com que nossas empresas se diferenciem no mercado. E temos também uma atuação muito forte com grandes empresas que precisam de apoio de empresas menores de ambiente de inovação para inovar, num processo chamado de inovação aberta, em que a gente conecta, né, grandes players de mercado com uma base de ciência, tecnologia e de startup para conseguir inovar. Isso tudo é gerar mercado de inovação para as micro e pequenas empresas. Hoje, quando você fala em inovação, acaba deixando muitos empresários, principalmente os pequenos, de cidades pequenas, de cabelo em pé. Né? É investimento, é um pouco de medo, de receio de investir em algo que ainda não se conhece tão bem. Qual que é o papel, principalmente em um momento que as vendas online aumentam cada vez mais, a logística ficou rápida, né? Chega muito fácil e rápido o produto para o cliente em qualquer canto do Brasil, e a mudança de comportamento do consumidor fez com que as vendas presenciais nos pequenos comércios das cidades reduzissem. Como que o Sebrae apoia e incentiva que esse empresário inove em seus negócios, mesmo em tempos de vendas online, de cada vez mais as empresas estarem na internet? De fato, assim, a gente vive um momento de mudanças e de convívio de gerações diferentes. A própria longevidade populacional tem feito com que a gente tenha, eles fazem aquelas separações de geração alfa, beta, baby boomers agora. Então você tem convivendo na sua cidade 5, 6 gerações, né, que são cabeças diferentes, comportamentos diferentes. Mas um ponto está unindo essas gerações, elas estão cada vez mais conectadas. Então, independente da geração, o consumidor está cada vez mais conectado. A gente tem que aprender a viver com esse mundo chamado mundo da conexão. E o empresário, se ele tem uma porta, 2 portas no comércio na rua central, a competição dele não é com a pessoa que está do outro lado da rua ou na outra quadra. É com isso aqui, né? É com a conexão. Eu tenho que aprender a conviver. Não preciso vender pela internet, mas eu tenho que me posicionar na internet. Se eu tenho uma loja que não vou ter um marketplace e nem vou entrar em um marketplace de terceiro, mas eu tenho que me posicionar do ponto de vista de aparecer a minha loja em meios de comunicação que são digitais. Então o Sebrae, vendo isso, esse comportamento e essa tendência, a gente apoia o empreendedor, né? Vê o modelo de negócio dele, vê as condições dele e qual o melhor caminho para ele. Tem consultoria para ajudá-lo. E o nosso instrumento, inclusive de inovação tecnológica, também tem instrumentos para ajudar o empresário a se conectar nos meios digitais, né? Seja a escolha dele vender ou não vender, mas de qualquer forma, ele tem que estar de alguma forma na rede, porque as pessoas vão se conectar e vão olhar. Isso independente do segmento. Se é o restaurante, eu não preciso vender pela internet, né, uma entrega. Mas a hora que o consumidor vai escolher um restaurante, ele olha na internet. Olha a reputação, olha a rede social, olha se está defasado, se está atualizado.
que tem nesse restaurante. Antes de decidir. O tempo é crucial na vida de todo mundo. Deslocamento é crucial. Então, o que você vai ter? Um conjunto de informações para decidir onde você vai. Se você vai num clube, se você vai num restaurante, se vai usar um carro, se vai numa concessionária, você vai... Enfim, tudo isso a gente faz pesquisas prévias. Como que está me posicionado? Uma empresa de serviço. Se eu presto serviço médico, odontológico, de transporte, um serviço profissional, aonde a pessoa vai me achar? Se eu preciso de um serviço para melhorar o meu encanamento da minha residência, onde eu vou achar? Então a internet é cada vez mais um suporte para isso. E não é questão de volume de conteúdo na internet, né? É questão de qualidade mesmo e de um propósito, né? Tem que ter, não adianta, a gente sempre fala, vai publicar, tem que cuidar com texto, áudio, foto. Então a qualidade é importante. Muitas vezes você faz uma publicação errada e aquilo pode fazer com que o seu negócio, ao invés de ajudar, vai prejudicar o seu negócio. Tem que tomar cuidado, né? A internet ela é muito poderosa, as redes sociais são, inclusive pelo lado negativo, né? A empresa tem que cuidar como que ela se posiciona. A gente vê alguns casos de empresas que se posicionam em alguma determinada onda, algum determinado movimento, e aí, ao invés de ajudar a empresa, já vimos muita empresa fechando porque se posicionou de forma equivocada nas redes. Outra dor do setor empresarial também é a questão da falta de mão de obra, né? Essa mudança de gerações, de comportamentos fez com que muitas das pessoas não queiram trabalhar naquele trabalho tradicional do comércio, do atendimento, né? E isso daí é um reflexo até do número de empreendedores, né? Muitas pessoas querem empreender. Qual que é a tendência de futuro, então, para o setor, principalmente para o comércio, para a indústria que precisam da mão de obra, nesse cenário que muita gente quer empreender e não ser CLT? Uma parte dessa solução é, de fato, você ter processos mais automatizados no seu comércio, em que você demande menos, né, pessoas para processos que são rotineiros. Então, questões rotineiras, hoje você tem um conjunto de instrumentos que permite que você consiga tocar o seu empreendimento, né, não precisando mais de horas de trabalho para questões rotineiras. Por exemplo, caixa, né, meios de pagamento. Hoje, cada vez mais fácil você integrar o seu sistema, né, de checkout, de saída, com meios de pagamentos automatizados. Então, às vezes, o próprio consumidor entra na sua loja, ele mesmo escolhe aqueles produtos e ele mesmo, por meio de algum dispositivo, ele consegue fazer o seu pagamento. Não precisa do ser humano para operar aquele meio de pagamento. Então essa é uma forma que a gente tem de substituir, de fato, questões que são mais rotineiras por tecnologia, a inovar, né? Porque de fato, cada vez mais a gente tem um processo em que as pessoas estão empreendendo mais, prestação de serviço, e você tem sim dificuldade de mão de obra. No Paraná, fala-se que a gente tem pleno emprego, né? Então, praticamente hoje, as pessoas que querem trabalhar encontram emprego, né? Então você tem uma dificuldade. Isso não é só no comércio. A gente vê em outras áreas também uma dificuldade maior com a mão de obra. O que a gente tem que fazer é se preparar mais com as tecnologias para que a gente seja mais produtivo, né? E com as pessoas que a gente tem, a gente consiga tocar nossas empresas. Quando a gente vê os cursos, divulgações de ações do Sebrae, é muito focado em marketing digital, vendas, essas coisas, mas também em atendimento. Hoje o atendimento é um diferencial da loja física? Hoje o atendimento é o diferencial. A relação humana é o diferencial. Cada vez mais as pessoas, e essa é uma tendência que se viu apontar, né, como até um reflexo do exagero que a gente via antes aí da pandemia, de muita questão não humanizada. O atendimento humanizado é uma das tendências apontadas. Inclusive a gente tem um guia de tendências que todo ano a gente prepara, né, com as tendências daquele período, que extrapola um ano, obviamente. Uma tendência ele não está restrito a um ano, calendário civil, ele extrapola. Mas todo ano a gente divulga quais são as principais tendências. Uma delas, se apontou um tempo atrás, é a questão do atendimento. Então é essencial, né, preparar. Muitas vezes você investe no seu comércio, no seu serviço, você investe num produto,
não qualifica aquele seu funcionário, e aquele seu funcionário atende de forma não adequada ao seu cliente. O seu cliente vai embora, nunca volta, e ainda pior, fala mal ainda nas redes sociais. Isso num restaurante, você está ali, né, é um momento, né, que você tem com uma família, né, se você tem um atendimento ruim, você nunca mais volta. Então o atendimento ele é importante em qualquer segmento. Ao mesmo tempo que o Sebrae trabalha com as empresas, dando todo esse suporte, vocês também têm um trabalho de formação de lideranças, né? Qual que é a importância de formar novos líderes nesse momento da sociedade que a gente vive? A gente vê tanto a importância da liderança na empresa, o empresário ou alguém que tem uma posição, né, de chefia, ele é um líder. Então a gente precisa ter lideranças nas nossas empresas. E esse é um desafio que o empresário, a gente percebe, o empresário ele se prepara mais, ter mais um perfil de liderança, porque ele lidera uma equipe. E ter equipes, de fato, que tenham seus papéis muito bem definidos, suas atribuições, e tenha líderes. A gente tem um diagnóstico, uma ação que a gente chama de porta a porta. São 110 mil empresas que a gente atende com um consultor que vai na empresa. Então ele vai, por isso é porta a porta, porque ele vai no estabelecimento da pessoa. Uma parte presencial, uma parte de atendimento digital. Então a gente faz um diagnóstico. E nesse diagnóstico, um dos aspectos que se levantou muito foi gestão de pessoas dentro de uma empresa. E dentro da gestão de pessoas, um dos itens que o empresário, né, coloca de maior dificuldade é definir papéis e responsabilidades e lideranças dentro da sua empresa. Então a questão de liderança é fundamental dentro da empresa. A questão de liderança é fundamental nas instituições. Ter lideranças, né? Pessoas que a gente tem um trabalho e a gente gosta muito, né, do trabalho que as federações e as associações, as coordenadorias fazem dos jovens, né, de atrair os jovens. Porque ali é formar novas lideranças, é ter novos líderes. No poder público precisa de liderança, na sociedade precisa de liderança, nas empresas precisa de liderança. E é a liderança que causa o processo de transformação. Se eu não tenho liderança, eu tenho muita dificuldade, seja de tocar uma empresa, seja de tocar um projeto. Risete, tem um termo que eu sempre gosto de falar, que são os empreendedores do campo, né? Para colocar mesmo que eles também têm o seu negócio e também empreendem, né? E fazem parte e tem uma grande importância nesse processo. E o Sebrae tem esse trabalho com as IG, né? Que desenvolve e identifica e dá suporte a todo esse processo de culturas regionais ou locais de cada município. E já tem grandes cases de sucesso, né? Que o Sebrae está à frente desses projetos. Se a gente pegar o Paraná, é o estado que tem mais indicação geográfica do Brasil, né? É o primeiro lugar. E a gente ainda está com várias aí estudando e implantando. Vamos ter muita novidade. As indicações geográficas é um instrumento muito forte de você valorizar a produção rural, né, com atração, com diferenciação de mercado. Né? Olhar o que é de diferente naquele conjunto de produtores, naquele território, seja com o que se chama indicação de procedência ou denominação de origem, em que a gente identifica uma particularidade daquele conjunto de produtores numa determinada região. E a gente consegue transformar isso em um produto que o consumidor reconheça como diferente. Atestado, inclusive, pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né, que cientificamente se prova que ali tem uma diferença. Isso faz com que você tenha na propriedade uma condição diferenciada de colocar um valor adicionado no seu produto. Que esse é o grande desafio que a gente tem com o produtor rural. Ele vê de fato que ali é uma empresa, por isso a gestão é importante, não é só produzir, né? Isso não é algo simples, né? A gente está muito acostumado a produzir bem. Então o produtor está acostumado aquele cultivo, aquele tipo de produção, e ele é muito bom no que ele faz, né? Seja produzir um café, seja produzir uma camomila, seja produzir ostras, seja produzir aquilo que ele faz dentro da propriedade dele. O desafio é ele perceber que aquela produção e aquele conjunto de terras que ele possui é uma empresa, e ele precisa fazer gestão de custo,
gestão de vendas, comercialização, posicionamento de mercado. Então esse é um desafio e a gente tem feito isso. A IG tem mostrado, a indicação geográfica tem mostrado que é um poderoso instrumento nessa linha. Aqui no campo a gente tem um grande parceiro e alguém que atua muito, que é o Senar. O Senar tem feito bastante nesse processo aí de gestão da propriedade rural, que é o desafio da gente agregar valor na propriedade, fazer com que a família permaneça, né, na sua propriedade, extraia riqueza, agregue renda ao produtor. Indicação geográfica é um instrumento, marcas coletivas e assim outros instrumentos de apoio ao produtor rural. E o produtor rural é um dos principais consumidores do comércio e dos serviços locais, né? Geralmente ele não sai para a região ou para fora comprar, ele compra na cidade, né? A gente percebe, né, na dinâmica econômica, né, dos municípios, das regiões, aquela velha frase, né? Quando o campo vai bem, a cidade também vai bem. Então, quando o produtor tem uma safra, um ano bom, a cidade sente isso. Por quê? Porque o produtor consome na sua cidade. Ele vende e comercializa na sua cidade e adquire produtos para sua propriedade na cidade. Então, de fato, o comércio está muito ligado em muitas cidades ao campo, né? Como que o meio rural vai, porque o consumo é local. A gente tem que incentivar cada vez mais consumos regionais, consumos locais para agregar renda no nosso município. É uma tendência. É uma tendência. O consumo regional, ele virou muito forte uma tendência com a própria pandemia. A pandemia do coronavírus, né, trouxe esse sentimento na população de valorizar o local, que as pessoas não conseguiam mais sair de casa, não conseguiam mais ir ao comércio em função das restrições de circulação e do fechamento do comércio. Então aquilo fez com que as pessoas vissem a importância de consumir local. E essa é uma tendência que não saiu mais. Cada vez mais as pessoas compram regionalmente, valorizam o seu produto, valorizam o seu produtor, valorizam o que é feito na sua região. Risete, para a gente encerrar, como que você, em nome do Sebrae, vê o futuro do setor produtivo e de que forma que o empresário pode contar com o Sebrae nesse futuro? Cada vez mais a gente percebe como um bom setor produtivo, qualificado, sustentável, faz a diferença na vida de todos. Todo mundo depende, toda a população, toda a sociedade depende do setor produtivo. Como a gente fala, o governo ele não gera renda, o governo ele usa a renda gerada pela sociedade. Quem gera renda numa sociedade é o setor produtivo. É o agro, a indústria, comércio, serviço, transporte. É isso que gera renda. Então, o setor produtivo, sem setor produtivo, não existe sociedade, não existe desenvolvimento, não existe vida. E a gente tem cada vez mais nos preparado, né, fazendo muita parceria, expandindo a nossa atuação, estando mais conectado com os produtores para ajudar o empresário. E trabalhando com a nova geração. Nós temos todo um trabalho de cultura empreendedora, que é exatamente a gente trabalhar com quem está vindo, e mostrar para ele que sim, empreender é um bom negócio. Obrigado, Risete. Eu que agradeço. Ficamos por aqui, até o próximo episódio. Obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.